Olá, crianças! Hoje nós vamos falar um pouco sobre a família. Antes, a gente vai fazer uma prece para começar a nossa aulinha. Vamos fechar os nossos olhos? Senhor Jesus, Mestre querido, pedimos permissão para iniciar a aula de hoje, pedindo inspiração e agradecendo por estarmos reunidos em Teu nome. Que a aula transcorra em paz e que seja de muito proveito para todos. Que assim seja. Cada um de nós é um ser humano criado por Deus, um espírito imortal, e nós reencarnamos junto das pessoas queridas para evoluir, desenvolvendo as virtudes que nós já possuímos em estado latente. Vamos entender o que é uma família? Para isso, precisamos entender a diferença primeiro entre uma casa e um lar. Você sabe o que é uma casa? Uma casa é uma construção, uma edificação, pode ser de palha, de madeira, de pedra, de tijolos e cimento. É uma edificação que nos abriga da chuva, do frio, do calor, e pode ser ainda um hotel, um abrigo de idosos, um orfanato, uma caverna, embaixo de um viaduto. Todos esses locais são chamados de casas, é onde as pessoas habitam, né? Onde elas se abrigam das intempéries do tempo. E um lar? Qual será a diferença entre uma casa e um lar? Você sabe? O lar é o lugar onde a gente se desenvolve e fortalece os laços de afeto, os nossos sentimentos para com as pessoas que moram conosco. No lar, a gente constrói os valores que farão a diferença na nossa vida. É onde aprendemos o respeito pelas diferenças, o perdão. É o lugar para onde a gente tem alegria de retornar após as nossas atividades fora de casa, não é? É onde a gente recebe os amigos, onde moram os animais de estimação, é onde há esperança, sorrisos e caridade. O lar é o amor em ação. E a família? Você sabe o que é a família? A família é aquele conjunto, aquele grupo de espíritos que se reúne para viverem juntos, evoluírem, aprendendo a se amar, a se perdoar e se ajudando mutuamente. Mas toda família é igual? O que você acha? Da mesma forma que cada pessoa é única, é especial e diferente, cada família também é única e tem uma composição que pode variar bastante. Vocês já perceberam como existem muitos tipos de famílias diferentes? Com muitas pessoas, com poucas pessoas, com os pais, com os avós, com os tios. Tem gente que mora só com os irmãos, tem gente que o pai ou a mãe já desencarnou, não é? E mora com outros familiares. Tem famílias com filhos adotivos, com madrasta, com padrasto. Tem irmãos só por parte de pai ou de mãe, não é? Vamos pensar como é a nossa família? Quem mora com você na sua casa? Na minha casa moram o meu marido, minhas 2 filhas e minha cachorrinha Nina. E na sua casa, quem mora com você? A gente deve sentir gratidão pela família que Deus nos deu,
Conforme a gente já sabe, os nossos familiares podem errar e acertar como a gente e merecem nosso carinho e nosso perdão. Os nossos pais biológicos, mesmo que a gente não more com eles, merecem também a nossa gratidão, simplesmente por terem nos dado a vida física, esse corpo que nos possibilita aprender e melhorar. A família é um grupo de pessoas que se reúne para aprender juntos, não é? A gente já falou sobre isso. Então, na família, a gente pode aprender muito mais do que se a gente viver sozinho. É uma escola de amor e a gente vai treinando a amar e perdoar junto com os nossos familiares, não é? Cada dia um pouquinho. Não importa quantas pessoas vivem na sua família, se são só 2, se são 3, se são 8, o que importa é o amor e o respeito que existe nas pessoas que vivem na família. Às vezes nós discutimos em família, surgem desentendimentos, pontos de vista diferentes, problemas a serem resolvidos e a gente fica muito aborrecido. Mas apesar das dificuldades que todas as famílias têm, nós devemos ter a certeza que estamos na família certa, com as pessoas que nós precisamos para evoluir. A gente deve procurar ter bons sentimentos pelos nossos familiares e cultivar o amor e o respeito por cada um deles. Dentro de uma família, nós precisamos uns dos outros. No início, quando nascemos, somos bebezinhos frágeis e até atingirmos a vida adulta, a gente precisa de muito cuidado. E quem nos cuida são os nossos pais, normalmente, ou os avós, não é? Eles nos alimentam, vestem a gente, fazem nossa higiene, nos colocam a roupa, nos ensinam a andar, nos ensinam as tarefas, pagam nossas despesas, nos levam para a escola, nos ensinam a rezar, não é? Como se comportar. A vida vai passando, a gente cresce, fica adulto, fica independente, tem a nossa casa. E aí, quem vai precisar de nós, dos nossos cuidados, são os nossos pais, quando eles ficarem idosos, lá no fim da vida. A gente também, quando ficar idoso, vai precisar de cuidados dos familiares. Será a nossa vez de cuidar deles como eles cuidam de nós, com amor, com respeito, com paciência. Tem que dar comida, tem que ajudar na higiene, tem que ajudar a vestir a roupa. Então a gente vai retribuir o amor que a gente recebeu. Dá tudo certo. Você já pensou em fugir de casa porque não estava contente com o ambiente da sua família? Vamos conhecer a história do Paulinho? Será que adianta fugir de casa? Paulinho era um menino de 14 anos. Ele vivia aborrecido. Ele pensava que viver com a sua família era muito chato. Ele pensava assim: ai, minha mãe tá sempre pedindo para eu arrumar as minhas roupas e os meus sapatos. E o meu pai não para de dizer que é importante estudar. Pior é a minha irmã mais velha. Ela tá sempre me lembrando para fazer minha tarefa. Não muda de assunto. O meu irmão só quer jogar bola. E eu gosto é de empinar pipa. Acho melhor viver sozinho. Vou-me embora dessa casa. Só assim eu posso fazer o que eu quero, na hora que eu quiser, o que eu bem entender, sem ninguém ficar me enchendo o saco. E aí, Paulinho fez uma trouxa de roupas, colocou na sua mochila umas camisetas, uns shorts e tal, e resolveu procurar um local para viver sozinho. Antes disso, ele encontrou com a mãe dele na cozinha, né? E resolveu contar para a mãe dele. Ele disse: mãe, eu vou embora, eu quero viver sozinho. A mãe dele ficou bem preocupada, né? Ele tinha 14 anos, ainda estudava, não trabalhava, não tinha como se sustentar. Ela disse: filho,
você não deve fazer isso. Viver sozinho não é fácil. Você vai ter muita dificuldade. Aí ele disse: não se preocupa, mamãe, eu sei como me cuidar. Um dia eu volto para te visitar. A mãe dele ficou preocupada, mas ela deixou que ele vivesse essa experiência, porque ela sabia que antes de anoitecer ele ia estar de volta, porque ele não tinha dinheiro, ele não tinha levado comida, não tinha levado água. Então, ele vivendo essa experiência, ele ia entender melhor como funciona a família, não é? Paulinho começou a andar em busca de um local para ficar, né? Um local legal e tal, e não achou nada confortável. Foi andando pela rua, passou por uma praça, não tinha banco para ele sentar, o sol estava um pouco quente. E ele continuou passeando pela cidade. No começo ele estava se sentindo super livre, né? Muito bem, e olhando as coisas, olhando as lojas, achando bom passear sozinho, né? Sem ter que estar estudando, em vez de ficar fazendo tarefa. Dali a pouco, ele começou a sentir fome, né? Aí se lembrou daquele lanchinho que a mãe dele fazia para ele toda tarde e oferecia para ele no meio da tarefa, e ficou até meio desgostoso, né? Mas continuou. Ele se lembrou que tinha esquecido de pensar em comida, né? Aí ele disse: eu vou encontrar meu lugar. E andou, ele já estava bem cansado. Como ele estava cansado, ele tropeçou numa pedra bem grande e machucou o joelho. Aí estava escorrendo um pouco de sangue, ele quis chorar, né? Mas ele já se achava um rapazinho, né? Já tinha 14 anos, tinha vergonha de chorar, não tinha ninguém ali para cuidar do ferimento dele, onde ele estava. Então, ele estava com fome, com o joelho machucado, mas mesmo assim ele continuava achando que podia morar sozinho. E continuou andando, né? Longe de todo mundo, livre, leve e solto, machucado e com fome. Ele andou mais um pouco e viu uma galera brincando, né? Aí ele perguntou: eu posso brincar um pouco com vocês? Os meninos pareciam que nem enxergavam ele, não consideraram ele, não responderam a pergunta, ignoraram ele. Aí ele se lembrou, né, que quando ele queria fazer alguma atividade, os irmãos dele tratavam ele com carinho, tinham paciência, faziam pipa para ele brincar, andavam de patinete, faziam as brincadeiras que ele gostava, de skate, de patins, né? E ninguém ignorava ele daquela forma, né? Ele ficou reflexivo, pensando, né? Aí ele sentou numa pedra que tinha nessa praça e sentiu muita sede. Não tinha lugar de tomar água, não tinha bebedouro. Aí ele se lembrou que a sua irmã, aquela irmã que ele achava chata, que ficava lembrando ele de fazer tarefa, sempre lhe levava água fresquinha quando ele tinha sede. Ele precisava fazer algo para beber a água, porque ele já estava desesperado. Ele viu então uma casa e resolveu bater, né, para pedir um copo de água. Aí ele bateu na porta da casa, veio uma senhora muito bondosa atendê-lo. Pode me dar um copo de água, senhora, por favor? Aí a senhora chegou bem pertinho dele, olhou e falou assim: pobre menino, tão novo e já sem família, você vive nas ruas? Paulinho ficou com muita vergonha. Ela deu água para ele beber, aí ele gaguejou, ela perguntou de novo: você vive nas ruas? Você não tem família? Ele não sabia o que falar, porque ele não queria viver nas ruas, porque ele tinha uma família, mas ele não queria voltar para casa. Aí ele agradeceu a água e foi embora. Seus olhos começaram a escorrer 2 lágrimas que já anunciavam a vontade de voltar para casa e a saudade dos familiares, não é? Nesse momento, ele notou que a noite se aproximava. E além da fome e da dor nos joelhos machucados, ele sentiu medo de passar a noite sozinha no relento, né? Passar frio,
podia sofrer alguma violência. Num grande esforço, porque ele já estava com o joelho doendo, muito inchado, ele andou bem depressa, andou, voltou, tudo que ele tinha andado até alcançar a sua casa. A mãe dele deu um suspiro de alívio quando viu ele entrando, né? E agradeceu a Deus numa prece em pensamento. Quando ele chegou, ele abraçou todo mundo e falou assim: esse é o melhor lugar para se morar e essa é a melhor família do mundo. Depois ele foi tomar banho, seu pai cuidou do machucado do joelho dele, né? Ele vestiu roupas limpas e comeu uma deliciosa sopa que a mãe dele tinha acabado de preparar, cheia de queijinhos. Paulinho não cansava de repetir: como é boa a nossa casa, como é boa a minha família. Eu amo todos vocês. Muito obrigada por cuidarem de mim. Então, vamos pensar um pouquinho sobre o que o Paulinho viveu? Paulinho aprendeu que a família é muito importante. Nós precisamos uns dos outros. Fugir de casa não nos traz a oportunidade de ganhar outra família, e sim nos traz muitas dificuldades de ordem material. A gente sente fome, sente frio, sente calor em excesso, pode sofrer alguma violência. A gente ainda pode ter dificuldades se sentindo sozinho, com medo, apavorado, triste, não é? Então, a gente também sente muita saudade do amor, do carinho e da proteção que a gente recebe na nossa família. A gente deve lembrar que antes de reencarnar, antes de nascer, a gente pede a Deus para nos preparar uma boa família. E muitas vezes nós escolhemos os nossos pais e irmãozinhos que vão conviver conosco. O Evangelho nos ensina que, ajudados, encorajados e amparados pelos que nos amam, nós podemos avançar muito mais, estreitando os laços de afeto que nos unem. Então, foi essa família que Deus nos deu para que pudéssemos unidos aprender juntos e sermos mais felizes. Vamos amar a nossa família e procurar fazer a nossa parte. Como é que a gente pode, enquanto é criança, fazer a nossa parte para a nossa família se manter unida? A gente pode ser gentil, amoroso, respeitoso com os nossos pais, irmãos e com os demais familiares. A gente pode ajudar quando alguém precisa de ajuda, fazer um carinho quando alguém está triste, dar um conselho, não é? Dar um sorriso, um abraço apertado, levar um copo de água para alguém que esteja trabalhando. São pequenas gentilezas que ajudam a manter a família unida. A tarefa de hoje é você fazer um desenho da sua família, de todos os familiares que moram com você. Coloque o nome de cada um e depois você fale numa gravação ou escreva um pouco sobre cada familiar que mora com você. Como eles são? Vamos fazer esse exercício? Depois eu quero ver o resultado. Vamos agora fazer a nossa prece de encerramento. Então, todo mundo se coloca sentadinho, fecha o olhinho e vamos agradecer. Obrigada, Senhor Deus, pela minha família, por cada familiar que o Senhor me enviou para conviver e aprender a amar. Obrigada pelo meu lar, por tudo que o Senhor me proporciona para o meu crescimento e minha melhora. Muito obrigada.